Olá, boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos vocês presentes aqui. Boa noite a todos vocês que estão aí na poltrona de sua casa, no conforto do seu lar. Gente, hoje temos uma especial. O Midrash conta sobre a altura de Moisés. O Midrash menciona 5 metros, para ser mais preciso, 4,80 metros. Vamos discutir realmente se isso aí é literal, não é literal, ok? Antes disso, queria deixar aqui um recado. Nesse próximo domingo agora, hoje é quarta, no próximo domingo nós vamos ter aqui uma live especial. Nós vamos ter às 4 da tarde, gente, fiquem atentos. Um super evento, vai ser o lançamento da Yeshivat Bnei Noach, e vai ter a presença aqui do Rabino Ben Zion Schwanz, diretamente de Israel. Ele vai estar conosco. Ele é Rabino de Yeshivat Chabad de Ramat Aviv. E também vamos ter aqui a presença, é claro, virtualmente, de um Chabad, que ele é roqueiro também. Ele é Chabanik, mas ele é roqueiro lá em Israel. Ele fez um clipe muito interessante agora sobre as 7 leis dos filhos de Noé, chamando Keep the Order. Ele vai cantar para a gente umas músicas, vai ser muito bacana. E nós vamos então lançar também o projeto Yeshiva, que vai ser uma academia de estudos para aqueles que quiserem se aprofundar no judaísmo e ficar conectados com o movimento Bnei Noach. Tá bom, gente? Então fiquem ligados, ajudem a divulgar, falam para os seus amigos. Este sábado, pelo YouTube, no nosso canal, domingo, às 4 da tarde, no canal do YouTube, tá bom? Espero vocês lá. Gente, e para aqueles que ainda não conheceram a Yeshiva, podem começar a entrar na Yeshiva, vai ser colocado aqui no chat o link, você entra, recebe um convite, se você ainda não recebeu, não tem senha no portal do aluno, você entra, pega um convite, conhece, já tem algumas aulas gratuitas lá para você começar a entender, perceber qual vai ser o esquema da Yeshiva, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos ver o tamanho de Moisés, coisa interessante, né? E tá ligado também com a nossa porção semanal da Torá, que é a porção de Vayakhel Pekudei. Nessa porção, Vayakhel Pekudei, nós vemos sobre o término, a conclusão da construção do tabernáculo, da construção do Mishkan no deserto. E nas porções anteriores, nós vemos a ordem que Deus deu para Moisés, como fazer, e na nossa porção, nós falamos de como ela foi feita efetivamente. E a Torá nos conta, o Midrash nos conta que o povo completou, fizeram tudo o que tinha que ser feito, os utensílios, as roupas dos sacerdotes, dos Kohanim, e é claro também a estrutura do tabernáculo do Mishkan. Como vocês já devem ter percebido nas últimas semanas, através da leitura da porção semanal, o Mishkan, que era o tabernáculo, ele era um templo móvel, ele era ambulante, ou seja, você podia armar e desarmar ele. Durante 40 anos no deserto, os judeus acamparam em 42 lugares. O Mishkan um pouco menos, porque ele foi construído depois de alguns acampamentos. Mas ele tinha que ser montado e desmontado o tempo inteiro, como você viajava, transportado. Então ele tinha que ser feito de uma forma que era como se fosse um Lego, né? Encaixes. E eles construíram, fizeram tudo o que tinha que construir, porém, na hora de construir, botar um Mishkan em pé, eles não conseguiram. Por quê? Vamos ver já. Então, o Talmud, no Tratado de Nedarim, ele fala o seguinte, ele faz a seguinte pergunta. Quais são as características, as qualidades que você precisa ter para ser um líder do povo judeu? Quais são as qualidades necessárias? E o Talmud fala 4 qualidades. Primeiro, ele tem que ser valente, gibor, tem que ser valente. Ok, primeira qualidade. Segunda, ele tem que ser uma pessoa rica. Vamos falar já por quê. 3, tem que ser um sábio. E 4, ele tem que ser humilde. Tudo isso precisa ter num líder. Um líder ele precisa ser humilde, primeiro de tudo. Ele não pode ser uma pessoa arrogante, que ele acha que todo mundo está embaixo dele. Ele tem que ser uma pessoa perto do povo, uma pessoa que vai cuidar do povo de uma forma próxima a ele, de uma forma não de cima para baixo, não que ele vai ordenar e todo mundo tem que escutar os seus decretos e acabou. É claro, precisa ter ordem, decreto é decreto, porém, ele tem que estar próximo ao povo, ele tem que ser humilde, ele tem que sentir o povo, ok? É importante ele ser uma pessoa rica, porque se não é rica, o que acontece? Não precisa nem falar aqui no Brasil, né? Infelizmente. Pega um dinheirinho daqui, dinheiro de lá, uma pessoa rica que tem o que ele precisa, ele não vai roubar. Ele já tem o suficiente. Então é uma boa qualidade também. Tem que ser uma pessoa que é mais sábia para conduzir o povo. E tem que ser uma pessoa valente também, que não tem que ter medo de nada.
tem que ser corajosa, né? Não tem medo de inimigos, não tem medo de críticas. Pessoa valente. E todas essas 4 a gente aprende de quem, diz o Talmud? De Moisés. Moisés era uma pessoa assim, ele tinha essas 4 qualidades. Vamos ver? Primeiro de tudo, ele era rico, positivo. Quando que ele enriqueceu? Ele enriqueceu no meio do caminho, quando ele quebrou as tábuas. Saindo do Egito, 49 dias depois, aliás, 50 dias depois, entrega da Torá. Moisés desceu 40 dias depois com as tábuas, quebrou. Deus falou, junta os caquinhos são seus. As tábuas eram de safira, era uma pedra preciosa. Cada tábua tinha 48 por 48 centímetros na base e 1,44 m de altura. Então, era bastante safira ali, valia um bom dinheiro. Além de que, hoje em dia, qualquer museu, meu amigo, ia pagar qualquer dinheiro do mundo para ter as tábuas. Imagina, se botar no seu museu as tábuas de safira. Museu só para o pessoal ver as tábuas. Qualquer país ia pagar qualquer preço para ter as tábuas. Bom, de forma ou outra eram de safira, mas ele enriqueceu depois, porque Deus falou para ele, faz você as tábuas. Você quebrou? Agora faz você. Ele falou, de onde eu tenho safira para fazer tábuas novas? Deus falou, dá uma olhadinha na sua tenda. Ele olhou na tenda dele, no final, apareceu uma mina de safira. Milagre, Deus fez ali para ele poder fazer as tábuas. Então Moisés tinha uma mina de pedras preciosas, ele era muito rico. O povo inteiro no deserto era rico porque eles esvaziaram o Egito. Saíram do Egito com mulas carregando ouro. Mas Moisés também era rico. Sábio, Moisés, extremamente sábio, está escrito, que foi criado no mundo 50 portões de sabedoria, 50 níveis de sabedoria. 49 foram dados a Moisés. Então, está escrito, vai ter ser um meat meloquim, que lhe faltou um pouquinho de Deus. Como assim? Deus criou 50, ele só tinha 49. Para ter tudo aquilo que Deus criou, faltava um. Mas isso durante a vida. Quando Moisés faleceu, o que aconteceu? Onde ele faleceu? Na montanha de Nevó. Nevó, ou Nebó em português, você escreve com 3 letras em hebraico. Nun, Veit e Vav. Você parte ao meio essa palavra, Nun para um lado, Beit e Vav no outro. Aí você pode ler Nun, Bo. Nun, em hebraico, vale quanto? 50. Bo, nele. Que no dia do falecimento, Moisés faleceu nos 50 nele. Ele faleceu na montanha de Nebó. Nebó significa 50 nele. No dia do falecimento, ele absorveu, ele atingiu o 50º nível de sabedoria. Então esse era Moisés, um homem extremamente sábio. Ele recebeu a Torá humilde, não precisa nem falar. Está escrito o homem Moisés, o mais humilde da face da terra. Não tinha homem tão humilde quanto Moisés, extremamente humilde. E valente, ele também era valente. Da onde que nós aprendemos que Moisés era forte, valente? Então, a gente volta aqui para a história do tabernáculo, para a construção do tabernáculo. O povo judeu preparou tudo o que precisava preparar, preparou todos os utensílios e toda a estrutura do tabernáculo. Na hora de montar, não conseguiam. Por quê? Porque era muito difícil. O tabernáculo ele tinha 5 metros de altura, um pé direito alto. 10 cúbitos, para ser preciso. Quanto que é um cúbito? Tem 2 opiniões. Nós vamos atrás da opinião que é 48 centímetros. Tem um que fala 60, mas o mais difundido, mais praticado é o de 48 centímetros. Então, 10 cúbitos seriam 4,80 metros. O povo foi tentar botar o tabernáculo de pé, não conseguiram, tábuas altas, elas eram estreitas, tinham que colocar em pedestais, depois passar um ferrolho, que era como se fosse em hebraico chamado de briach, era um ferro que ele teoricamente uniria todas as hastes de madeira, todos os troncos de madeira, para dar sustentabilidade àquilo lá. E o povo não conseguia colocar aquilo de pé, tábuas altas, enfim, não estava dando certo, eram pesadas, madeira maciça. Como é que faz? Não conseguiam. Vieram para Moisés totalmente desapontados. Moisés, o Senhor mandou doar todo o ouro para o tabernáculo, doamos ouro, prata e bronze. Doamos também tecidos, doamos muita coisa que a gente tinha.
trabalhamos forte e pesado para conseguir preparar tudo isso com uma velocidade muito grande. Só que agora o quê? Estamos desapontados aqui, não funciona. O Senhor mandou construir algo que não dá para botar de pé. O que Moisés fez? Moisés foi lá, botou aquilo de pé. O que o povo não conseguiu, Moisés sozinho foi. E aí que Mará fala sobre a altura dele de 10 cúbitos, porque para conseguir botar aquilo de pé, ele tinha que pelo menos ter o tamanho das tábuas. Porque uma pessoa que tem, quando a tábua é 3 vezes maior que a pessoa, ele não consegue. Então ele foi lá de cima, botou tudo de pé, cobriu e pronto. Sim, contra o Midrash, que Moisés tinha uma altura que ele conseguiu. Ok. A pergunta é, será que realmente era isso mesmo? Será que isso é literal? Moisés tinha realmente 5 metros, 4 metros e 80? Para falar a verdade, temos um outro Midrash, que também fala a mesma coisa. Que Moisés, ele tinha 10 cúbitos de altura, esses 5 metros. Mas tinha um gigante na época dele, que foi o homem que mais viveu na face da terra, na história, que era o Og. Og, que se tornou o rei de Bashan. Escutaram falar de Og? A Torá não fala com quantos anos ele faleceu, mas a Torá fala que ele foi o único sobrevivente do dilúvio. Tinha aqueles titãs, aqueles nefilim, aqueles anjos que caíram aqui embaixo, Azav e Azael, e eles procriaram, e os filhos foram gigantes. Og era um dos filhos desses anjos que caíram, ele também era um gigante. No dilúvio, todos os gigantes morreram que tinham ali. O Og foi o único que sobreviveu. Ele veio com humildade falar com Moisés, com Noé, pediu para o Noé ajudá-lo, para Deus salvar ele. Noé falou, fica aqui perto da arca. Eu não tenho como te colocar aqui dentro, fica perto da arca. Ele fez chuvar o Og na época do dilúvio. Então ele ficou ali boiando do lado da arca, Noé trazia para ele umas comidas para ele comer. Sobreviveu ao dilúvio. O dilúvio foi no ano, se não me engano, 1656, na criação do mundo. Ele já era vivo lá. Moisés matou ele, já vou explicar, no ano de 2488. Então, você pega aí 800 e poucos anos. Só que ele veio antes do dilúvio já. Filho dos anjos caídos. Então, ele foi o homem que provavelmente mais viveu na história da humanidade. Ele era um gigante, ele era muito alto. O Midrash conta, então, como é que Moisés matou ele. Uma coisa assim fantástica. Que o Og, ele era o rei de Bashan, os judeus acamparam perto da cidade dele. A cidade do Og ficava ao leste do Jordão. Jordânia, mais ou menos por ali, naquela região. Hoje em dia. E o povo judeu acampou, eles iam fazer guerra. Og começou a rir e falou, essas formiguinhas aí vão fazer guerra comigo. Ele era gigante, muito, muito grande. O Midrashim falam que tinha 300 metros, o leito dele, o berço tinha 500 metros, enfim. É uma coisa muito, muito grande. Pelo Midrash, pelo menos. E o Og, então, foi... O Midrash conta que ele abraçou uma montanha com seus braços, assim, enormes. Fez uma força estrondosa, muito, muito forte. Pegou aquela montanha e conseguiu com muita força tirar ela do chão e colocou a montanha na sua cabeça. E ele foi andando para jogar a montanha em cima do povo judeu, em cima do acampamento do povo judeu e acabar com a festa, acabar com a história, acabar com a guerra, pronto. Foi o que ele quis fazer. E ele foi marchando em direção, então, ao acampamento do povo judeu. Saiu uma voz do céu e falou, perverso, filhos de perversos. Eu tenho uma criatura mínima no meu mundo. Eu quero ver você combatê-la. Vieram trilhões de formigas. Muitas formigas de tudo quanto é lado. Subiram pelo Og e entraram na montanha. Começaram a comer a terra. A terra da montanha ficou fofa. O que aconteceu? A montanha estava sendo equilibrada na cabeça do Og. A terra ficou fofa e entrou na cabeça do Og, como capacete. O Og tentou tirar a montanha da cabeça, só que a terra estava fofa. E depois aconteceu um segundo milagre, que está escrito nos Salmos, Shinei Reshaim Shibanta, você quebrou os dentes dos perversos. Fala o Talmud, não leia Shibarta, quebrou, mas sim leia Shivarvarta, você esticou. Que Deus esticou o dente dos perversos do Og. O dente do Og foi para fora, aí ficou uma trava, ele não conseguia tirar a montanha. Nisso, Moisés percebeu a situação, foi com seu cajado,
deu um pulo de 5 metros, o cajado tinha 5 metros, Moisés tinha 5 metros, bateu no calcanhar do ogro, doeu, ele tirou a perna do chão, e quando um cara, ele tira a perna do chão, fica com uma perna só, e com uma montanha na cabeça, ele desequilibrou e caiu. Agora, a pessoa que cai de altura de 300, 500 metros de altura, o que acontece? Morre. Então, Og morreu. Assim conta a história. Assim fala o Midrash. Então, Og era gigante. Será que também é literal? E o Midrash conta também história de outros que eram pequenos também. Nabucodonosor era muito pequeno. Vou nem falar o tamanho dele, vocês vão me achar que eu estou muito pequeno. Faraó também era um anãozinho, mas um anão bem pequenininho. O Talmud fala que ele tinha 1 cúbito de altura, 48 centímetros, uma barba de 48 centímetros, Faraó, e um Brit Milá, só que ele não tinha o Brit, de 60 centímetros. 48 mais um zero, eu não sei se é 60 ou 54, 48 mais um pouquinho. Vai 55, 60, alguma coisa assim. Assim fala a Gemara do homem, do Faraó. Então, como é que funciona isso tudo? Literal, não literal? Será que as pessoas realmente elas mudaram? Será que tinha gigantes mesmo? Então, gigantes, está escrito na Torá, aqui, ok, existiam quando eles foram conquistar a terra de Israel. Voltaram os espiões e falaram que os habitantes lá são gigantes. Eles nos viram como gafanhotos, está escrito lá na Torá. Nos viram como gafanhotos. E assim por diante. Enfim, de uma maneira ou outra, vamos ver como é que funciona essa história. Então, realmente, quando a gente estuda a Torá, está escrito Shivim Panim la Torá. A Torá pode ser interpretada de 70 facetas. Tem o Midrash, tudo isso que a gente contou agora é Midrash. Tem a parte litoral, tem a parte esotérica, que é a Kabbalah, e outras partes. O Rashi, por exemplo, ele quando explica a Torá, ele fala somente da parte literal da Torá. Ele só traz um Midrash quando a parte literal não encaixa muito, é difícil de explicar, ele traz o Midrash para ajudar. Mas o Rashi, por exemplo, ele só explica a parte literal da Torá, não o que tem por trás daquilo. Ou seja, cada versículo, gente, que você estuda na Torá, ele tem muita profundidade dentro dele. Tem a parte literal, a parte mais profunda, a mais profunda, a parte do Midrash, a parte da Kabbalah, e sem fim. Você pode de um Midrash aprender muitas coisas, você pode de um versículo aprender muitas coisas. Por exemplo, está escrito que, se não me engano, o terceiro Rebbe de Chabad, Tzemach Tzedek, ele estudou com o filho dele, que futuramente se tornou o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Maharash, por durante muito tempo, às noites, o Midrash, a Torá, de acordo com a Kabbalah. Ele lia a Torá e explicava de acordo com a Kabbalah. Ou seja, quando você fala Yaakov, você fala Avraham, então a parte literal, você vê um personagem, um Jacó, um Abrão. Pela Kabbalah, você vê bondade do mundo de Atzilut, Tiferet, a beleza do mundo de Atzilut, quando fala desses personagens, entendeu? São profundidades que você tem. Então aqui você tem 70 facetas na Torá, e vamos analisar hoje a opinião do Rashi, de acordo com a parte literal. Será que realmente eles eram gigantes? Moisés realmente tinha esse tamanho inteiro? Então vamos lá. O Rashi, como é que ele explica que Moisés botou o tabernáculo de pé? Então ele não entra nisso que Moisés era gigante, ele não traz Midrash. Qual a explicação que somente Moisés conseguiu colocar o tabernáculo de pé? Então ele explica que Moisés veio para Deus e falou, Deus, o povo aí está reclamando. O povo aí não consegue botar isso de pé, o Senhor mandou fazer tudo isso. E agora? Como é que a gente vai botar? Não tem guindastre hoje em dia, na época. Não tinha. Hoje em dia é fácil, pega um guindastre, pega lá, amarra, bota o ferrolho que vai travar tudo, bota uma trava, por dentro, por fora. Naquela época, realmente eles não tinham, de acordo com as leis da natureza, como botar isso de pé. Deus falou para Moisés, explica o Rashi. Moisés, bota a mão. Faça a sua parte, que eu faça a minha. Então Moisés foi lá, botou a mão, tentou levantar e a coisa se levantou sozinha. Assim explica o Rashi. Que Deus mandou Moisés, você bota a mão na massa e eu completo. E essa não foi a única vez que Moisés fez isso. Na construção dos utensílios para o Mishkan, para o tabernáculo, aconteceu a mesma coisa.
Deus mandou para Moisés explicações como fazer cada objeto. Mas teve um objeto que Moisés não conseguiu. Qual que era? Boa, a menorá, o candelabro. Por quê? Porque era muito difícil fazer. O candelabro, ele deveria ser feito de uma barra de ouro inteira, maciça. Você não podia construir umas partes e soldar, outras partes e soldar e ligar. Não. Você tinha que pegar uma barra de ouro e começar a bater com o martelo, até esculpir, né, com a talha, com o martelo, até que aquilo se tornasse uma menorá, um candelabro. Eles não conseguiram fazer, era complicado. Começar a esculpir, eram muitos detalhes, não conseguiram. Moisés não conseguiu, Deus falou, joga no fogo. Moisés pegou o ouro, jogou no fogo, saiu a menorá. Então Deus fez aquilo que o ser humano não conseguia, Deus completou. Deus falou para o povo fazer, tentar fazer, botar a mão na massa, e o resto Deus completou. Isso me lembra uma história, antes de a gente continuar, que uma vez o Rebbe, ele pediu para o secretário chamar 3 Hassidim, três discípulos do Rebbe, grandes discípulos, e pediu para ele transmitir para esses Hassidim que ele precisa de uma missão para eles cumprirem. Os detalhes a gente não sabe, eu pelo menos não sei se alguém sabe, porque não foi dito naquela época, mas era uma missão, algo complicado para ser executado. E os 3, a noite inteira, se reuniram, tentaram quebrar a cabeça como fazer aquilo. E no dia seguinte, viraram para o secretário de madrugada e falaram, olha, não tem como, é impossível o que o Rebbe está pedindo. O secretário, o Rebbe Leibel Groner, escutou, e ok, ele não queria dar essa notícia ruim para o Rebbe, que os Hassidim falaram que não dá para cumprir o que o Rebbe pediu. Então ele ficou quieto. Mas o Rebbe chega no escritório e pergunta para o secretário, tem alguma notícia para mim? O secretário olhou e falou, olha, eles disseram que não dá para realizar o que o Rebbe pediu. O Rebbe bateu as mãos e falou, e você acha o quê? Que eu também não sabia que não dá para fazer? Se eu pedia para eles botarem a mão na massa, se eles botassem a mão na massa, o mar ia se abrir, eles iam conseguir. E o Rebbe continuou e falou, e você acha o quê? Que lá no Egito, quando Deus mandou eles continuarem em frente, se eles fossem em frente, não precisava de casar, não ia precisar do cajado de Moshe. Eles iam passar em cima do mar. Mas no momento que eles tiveram medo de ir, então aí precisa do cajado de Moshe, precisa começar a abrir o mar. Se eles tivessem confiança no Moshe 100%, eles iam passar sobre o mar. Da primeira vez que Moisés mandou eles indo em frente. O Rebbe falou também, se eles tentassem agora, o mar ia se abrir para eles. Então Deus, muitas vezes, Ele espera de nós uma conduta dessa. Que a gente faça a nossa parte. Você tem que botar a mão na massa. E aí você vai ver o mar se abrir. Tem uma história no Midrash que tinha um rabino, Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era um homem, um sábio, acontecia muitos milagres com ele. Um homem muito especial. Acho que já contei nas aulas passadas algumas histórias dele. Rabbi Hanina ben Dosa. Certa vez Rabbi Hanina ben Dosa estava andando e ele viu uma pedra preciosa, maravilhosa, grande e bonita. Ele quis pegar essa pedra e levar para Jerusalém, dar de presente para o templo. Falou, esse lugar dessa pedra é no templo, não tem outro lugar, pedra maravilhosa. Só que era pesada, Jerusalém fica em cima de uma colina, de um monte, e como é que ele vai levar sozinho? Então ele falou, como é que eu vou levar essa pedra para lá? E ele estava decidido que ele ia levar. Então ele viu uns trabalhadores ali perto, foi para os 4, tinha 4 trabalhadores, falou, gente, por favor, vocês podem me ajudar a fazer uma mitzvah? Vamos levar aquela pedra para o templo de Jerusalém. Vocês me ajudam? Os trabalhadores falaram, mas quanto que você paga? Ele olhou assim, tirou a mão do bolso, viu algumas moedinhas, contou, falou, olha, é isso aqui que eu tenho. Os trabalhadores riram entre si e falaram, procura outro, isso aqui não dá para nada. E ele foi, procurou outros, mas ninguém quis ajudá-lo. O dinheiro que ele tinha para pagar era muito pouco. Então, mas ele estava decidido que ele ia levar. Custa o que custar, ele vai conseguir. Daqui a pouco ele levanta os olhos, ele vê um grupo de 4 pessoas vindo. Ele se enche de esperança, ele para os 4 e fala, por favor, me ajudem a levar essa pedra para Jerusalém.
Os quatro perguntam quanto que você paga. Ele outra vez envergonhado tirou as moedinhas do bolso. Os quatro se entreolharam, falaram, ok, tudo bem, nós levamos, com uma condição, que você também vai botar a mão na pedra, você vai ajudar a levantar. Ele falou, sim, claro. Eles foram lá, os 5 então levantaram a pedra e, ops, quando eles levantaram a pedra, eles se viram em Jerusalém. Eram 4 anjos que Deus mandou para ele. Deus viu que realmente ele queria levar aquela pedra para o templo de verdade, com todo o coração. Deus mandou 4 anjos que fizeram o restante do trabalho. Mas a condição é que ele tinha que botar a mão na massa. Então assim também, diz Urashi, na menorá foi assim, no candelabro, e também para colocar de pé, Deus falou para Moisés, vai, faça a sua parte, e eu faço a minha parte. Então, diz Urashi, que assim foi, que Moisés não precisava ter, de acordo com a parte literal da Torá, pelo menos, que não obrigatoriamente Moisés precisava ter aquele tamanho inteiro. Não só isso, mais ainda, fala Urashi, explica o Rebbe, uma prova literal que Moisés não era tão grande, pelo menos na parte literal, era que quando Moisés chegou em Midian, ele fugiu do Egito. Depois que ele fugiu do Egito, Midrash conta que ele ficou 40 anos na Etiópia. Depois chegou em Midian, na Mesopotâmia, lá entre o Tigre e o Eufrates. E aí ele estava sentado lá, estava procurando já um shidur, procurando já uma moça para casar, já estava com uma certa idade. E ele viu, então, umas moças ali, 7 filhas do Jetro. Estavam esperando, estavam tentando dar de beber para o rebanho delas. E aí vem uns pastores, expulsaram ela. Moisés salvou ela da mão dos pastores. Elas voltaram para o pai delas, que era o Jetro, e falaram, um homem egípcio nos salvou da mão dos pastores. Se Moisés tinha 5 metros... o que elas deveriam falar para o pai? Como é que elas deveriam definir o pai? A coisa que mais chamava a atenção, o gigante. Veio um gigante e salvou a gente. Por que elas definiram como um egípcio? Daqui uma prova, fala o Rebbe, que Moisés, de acordo com a parte literal, não tinha esse tamanho inteiro. Por que então o Midrash fala que ele tinha esse tamanho inteiro? Então tem um comentarista, Rebbe Yitzhak Aramá, escreveu um livro de comentários sobre a Torá também. Ele escreve o seguinte, que Moisés tinha 10 cúbitos, fala a Torá. O tabernáculo também tinha 10 cúbitos. Torá não, Midrash. Tabernáculo, 10 cúbitos. Moisés, 10 cúbitos. Por quê? Porque o número 10 é o número da perfeição. Quando a gente fala que Deus criou o mundo com quantas sefirot, quantos atributos, 10 sefirot, 10 instrumentos, certo? 10 é o número da perfeição. Então, sendo assim, Moisés ele tinha 10, a altura dele tinha 10, não uma altura física, explica o Yitzhak Aramá, mas sim, era uma altura espiritual. Ele tinha essa perfeição, assim como o tabernáculo também era perfeito. Da mesma forma, o Adão, quando foi criado, está escrito que o tamanho dele era da terra até o céu. Ele pecou, aí Deus diminuiu o tamanho dele para 100 cúbitos, 50 metros, ou 48 metros. Por que 100 cúbitos? Outra vez, porque ele foi um homem que foi criado com Deus criou ele propriamente dito, não nasceu de pai e mãe. E Deus insuflou dentro das narinas do Adão a alma da vida, insuflou Deus no homem, o alento da vida, e foi o homem uma alma viva. Deus criou ele. Então era um ser perfeito. Sendo um ser perfeito, mesmo depois do pecado, 100 cúbitos. Que se 10 é perfeito, 100 é o perfeito ao quadrado. Ele era extremamente perfeito. Foi criado diretamente por Deus. Então, quando a gente fala assim, a gente quer dizer, explica o Yitzhak Aramá, algo espiritual. Ele era grande espiritual. E foi por isso justamente que somente Moisés ele tinha a grandeza para colocar o Mishkan de pé, colocar o tabernáculo de pé. Porque espiritualmente ele era perfeito, somente ele conseguia botar de pé. Porque o que representa o tabernáculo? O tabernáculo sem a presença divina é uma simples casa, de madeira inclusive, desmontado, Lego. Qual a grandeza do tabernáculo? Que lá pairava a Shekhinah, a presença divina. E foi isso que ele explica
que o povo judeu foi lá para Moisés, você mandou construir isso, e agora? Então, somente Moisés, que tinha essa perfeição espiritual, conseguiu trazer Deus para dentro do tabernáculo. Então, assim ele explica esse trecho. A gente vê também em outros lugares esse assunto de altura, que pode ter sido também físico. Está escrito o rei Saul, Mishirmova Mala Gavoa Mikolam. Está escrito que o rei Saul, do seu ombro para cima, ele era mais alto que todo o povo. Ou seja, o mais alto do povo judeu batia no ombro do rei Saul. E o mesmo aconteceu com o rei Davi. No dia que o profeta Samuel ungiu ele, então conta o Midrash que ele ficou alto, igual o rei Saul, que também o mais alto do povo batia no ombro do rei Davi. Por que isso? Tem uma explicação na Hassidut muito bonita sobre isso. Está escrito no Tikunei Zohar, na Kabbalah, que as partes do corpo, elas representam algumas sefirot. Elas foram criadas pelas sefirot. Então, por exemplo, a gente sabe, quando a gente estuda um pouquinho de Hassidut e Kabbalah, que você tem, dentro das 10 sefirot, que Deus criou o mundo, você tem 3 atributos que são o intelectual. Quais são os 3 atributos intelectuais? Chokhmah, Binah e Dat, sabedoria, inteligência e compreensão. O cérebro humano é dividido também em 3 compartimentos. Chokhmah, lóbulo direito, Binah no lóbulo esquerdo e Dat aqui atrás. Ok? Bondade fica onde? Fala o Tikunei Zohar, mão direita, porque ela dá. Severidade, mão esquerda, que ela segura, ela impede. E assim por diante. Então, quando a gente fala que os ombros do Saul eram mais altos que todo o povo, é o seguinte. Você pode dizer que fulano é mais inteligente que fulano. Ou seja, que o Einstein é mais inteligente que o bode. Você pode comparar um com o outro. Né? Ou que fulano, Rubens é mais inteligente que Davi. Por quê? Porque a gente está falando de inteligência. Você pode comparar QI. Você pode falar também sobre emoções, comparar emoções. Que o fulano tem um amor tão grande, que ele ama mais que todo mundo, as outras pessoas, a Deus ou coisa assim. Mas você não pode comparar inteligência com amor. Você não pode falar que o amor do fulano é maior que a inteligência do Beltrano. Porque são 2 dimensões, são 2 coisas diferentes. Correto? Você não pode falar que ele teme mais a Deus do que o outro compreende a teoria da relatividade. São 2 coisas. Ok, quem é mais elevado? O cérebro é mais elevado que as emoções. Tanto é que eles vêm primeiro. Eles desenvolvem e coordenam as emoções. Aqui fala a Torá que o ombro do rei Saul, o amor e o temor, as midot, os atributos emocionais, era mais alto que a sabedoria e a compreensão do povo inteiro, para mostrar a grandeza que ele tinha. Então aqui outra vez a gente vê que a altura muitas vezes é interpretado de uma forma espiritual também. Saul era mais alto? Davi era mais alto? Sim, era mais alto. Mas não necessariamente literalmente. Podia até ser literalmente também no caso deles. A gente acredita que foi literalmente. Mas, principalmente, de uma forma espiritual. Espiritualmente, eles eram mais altos que o povo inteiro. E agora a gente também entende o faraó. Faraó, por que a Torá fala que ele era tão baixinho? Porque ele era miserável, porque espiritualmente ele era muito baixo. Ele era o rei do Egito. O Egito, naquela terra, naquela época, era o centro mundial de promiscuidade, libertinagem, coisas ruins. Então, o faraó representando aquela turma. Ele era mais baixo, era bem pequenininho. Nabucodonosor, mais baixo ainda. Então, ele era assim. Só que o quê? O órgão genital dele era muito grande. Por quê? Porque representa também o que ele era, o que ele buscava. Somente coisas erradas, libertinagens e coisas assim. Então, gente, a gente chega a uma conclusão que, pelo menos da forma literal, a gente não pode afirmar que Moisés era grande, muito pelo contrário. Pela forma literal, a princípio, ele era o tamanho, ele tinha o tamanho de todos. Ah, tem os Midrashim? 70 facetas tem a Torá. Você pode interpretar de 70 facetas. E se você quer entender um pouquinho mais, se aprofundar mais, então, gente, entra no link aí, que está sendo colocado no chat do YouTube, entra, receba o convite da Yeshiva, começa a dar uma olhadinha em algumas aulas,
Domingo agora às 4 da tarde, super evento, fica ligado no YouTube. A gente vai ter a participação de rabinos internacionais, Rabino Ben-Zion Schwartz, da Yeshiva de Ramat Aviv, em Israel, e do grande músico, nosso amigo Barak Grossberg, também de Israel, com o lançamento do clipe dele, Keep the Order, que é um clipe ligado a Bnei Noach que ele fez, tá bom? Espero vê-los todos no domingo e também na Yeshiva. Tudo de bom, gente, uma boa noite a todos, até breve, até lá, até domingo. Um abraço.